Bom, galera, falando em mal educados, né? Vocês acabaram de ouvir aí no finalzinho do vídeo. Questão de fogos de artifício também é outra falta de educação tremenda. E você não está se importando se tem um hospital perto, se tem escola perto, se tem pessoas doentes perto, se tem animais por perto. E não sei qual é a finalidade de um fogo de artifício, de um foguete, né? É só fazer zoada, queimar dinheiro e dinheiro que podia ser usado, por exemplo, para comprar alimentos, comprar remédios, né, para os hospitais, mas tudo bem, né? De farra todo mundo gosta, né? Menos quem pensa criticamente. Voltemos aqui para a questão. Como eu ia dizendo, quando acontece então um acidente de trânsito, quem é que é chamado para resolver o conflito entre as partes? Né? Nós temos uma lide aí, nós temos o pedestre que foi atropelado, que disse que o motorista estava errado, e temos o motorista que atropelou e acaba dizendo que estava respeitando a lei de trânsito, e foi o pedestre que foi descuidado e acabou atravessando aí a rua. Quem é chamado é a polícia científica, que em alguns estados ela faz parte aí do quadro da polícia civil, a perícia criminal, né? E em alguns outros estados ela é um órgão aí à parte da polícia, um órgão que está aí fora dos quadros da Polícia Civil. Mas de toda forma, nós temos aqui esse pessoal que vai fazer a perícia, que vai fazer a análise do que realmente aconteceu. No caso aqui, como do acidente de trânsito, o perito ele é um físico, né? Nós temos aí várias especialidades aí de peritos, nós temos físicos, químicos, nós temos biólogos, nós temos um médico legista, né, que é um profissional da medicina, nós temos o pessoal de informática. Então, você que quer seguir carreira aí nesse ramo da polícia, por exemplo, você já fica ciente que vai ter que se formar em uma dessas áreas. Então, o físico, que é um cara que se formou no mesmo curso que eu, né, por exemplo, ele vai analisar o problema e vai utilizar a física para resolver aí esse conflito e ver quem é que estava errado ou não, quem é que cometeu o crime ou não. Então o perito ele chegou aqui no local do acidente e já notou de cara que naquela via o limite de velocidade é de 60 km por hora, então o motorista não poderia estar acima desse limite. Já o motorista afirmou que estava respeitando o limite, porém o pedestre disse que ele não estava respeitando esse limite. Então qual é o objetivo do perito? É descobrir se realmente o motorista estava ou não respeitando essa velocidade. Para isso, o motorista informou que ao avistar o pedestre ele freou o carro até parar. Então nós já sabemos aqui de antemão que a velocidade final desse veículo é zero, né? A velocidade final dele é zero. E aí, continuando aqui a questão, os dados aí coletados por esse perito revelaram que as marcas deixadas pelos pneus, né, durante a frenagem foram de 12 metros de comprimento. Isso quer dizer que o carro teve aí um deslocamento, né, um espaço aí percorrido de 12 metros do início da frenagem até o momento em que ele para. Então, ΔS igual a 12 metros. E a fabricante do veículo, ela informa que a aceleração máxima de frenagem, ou seja, a desaceleração desse veículo, quando ele trava as rodas, né, é de 6 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a cada segundo o veículo reduz aí a sua velocidade em 6 metros por segundo. Dado curioso aqui que eu já falei várias vezes para vocês, para ter cuidado com isso, é que quando se trata de frenagem, nós temos uma desaceleração. Então, ao utilizar esse valor de aceleração aqui nas fórmulas, você vai ter que utilizá-lo com um sinal negativo. Por quê? Porque essa aceleração é de frenagem, então ela tem sentido contrário ao sentido do movimento do carro. O carro está indo para um lado e a desaceleração está tentando puxar o carro para o outro lado, até fazer com que esse veículo pare. Então nós temos sentidos contrários, então usa aceleração negativa. Então vamos ter que usar menos 6 metros por segundo ao quadrado. Então nessas condições, com todos esses dados, já é possível a gente resolver o problema. Então no material de vocês está tudo explicadinho aí, tudo que eu falei agora. A velocidade final do carro é zero, o ΔS é de 12 metros. Nós temos uma desaceleração, então temos que utilizar um sinal negativo para essa aceleração fornecida. Então vai usar menos 6. E nós queremos descobrir a velocidade inicial do veículo. Por que a velocidade inicial dele? Porque é ela
que o veículo vinha trafegando na via, até o momento que ele começa a frear. Então, no momento exato em que ele começa a frear, aquela velocidade ali inicial é a velocidade com que o veículo estava trafegando na via. Daí para frente ele vai reduzindo até parar com velocidade final igual a zero. Então, anotando aqui, organizando os dados, nós vamos ter velocidade final, ΔS, aceleração e velocidade inicial nós queremos descobrir. Como eu não tenho informação nenhuma sobre tempo, de cara a gente já percebe que vai ter que aplicar a equação de Torricelli, que é a única que possibilita cálculo de velocidade sem a necessidade de utilizar o tempo. Então, aplicando Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Substituindo aqui os dados, velocidade final é zero, então fica 0 ao quadrado. Velocidade inicial nós queremos descobrir, então repete ela aqui. A aceleração é de menos 6, então para não se atrapalhar com os sinais, coloca entre parênteses, aí fica menos 6 aqui dentro do parênteses. E o ΔS é igual a 12, então fica 2 vezes menos 6 vezes 12. Resolvendo aqui, 0 ao quadrado é 0, mais vezes menos é menos, menos vezes mais é menos também, então fica negativo aqui. Então, V0 ao quadrado menos 2 vezes 6 vezes 12 dá 144. 144 está subtraindo, eu passo ele aqui para a esquerda somando, tá? Negativo vem para cá positivo, 144 igual a V0 ao quadrado. Se 144 é igual a V0 ao quadrado, V0 ao quadrado é igual a 144. Para tirar esse quadrado aqui, nós já vimos isso, é só passar para o outro lado em forma de raiz. Na matemática eu já te disse isso, tu usa aqui o mais ou menos, porque são admitidos aí dois valores, né, um positivo e um negativo, mas aqui na nossa física nós vamos utilizar o valor positivo, né? Para a gente aqui não faz sentido utilizar o valor negativo. Então a velocidade, porque estamos calculando o módulo da velocidade, módulo valor positivo. Então a velocidade é igual a raiz quadrada de 144, que é 12, né? 12 vezes 12 dá 144. Então a velocidade inicial do veículo é de 12 metros por segundo. Então o perito descobriu a velocidade em metro por segundo. Para a gente saber se ele estava dentro do limite ou não, tem que transformar isso para quilômetro por hora, porque ninguém vê na via uma plaquinha em metro por segundo, vê a plaquinha em quilômetro por hora, né? Então, para transformar em quilômetro por hora, é só multiplicar esse valor por 3,6, vocês já estão carecas de saber disso. E fazendo 12 vezes 3,6 dá 43,2 km por hora. O que comprova que o nosso motorista estava trafegando aí abaixo do limite de velocidade, que era de 60 km por hora. Então, pelo menos nesse aspecto, o motorista estava trafegando de forma correta, bem abaixo aí do limite. Então, provavelmente foi o pedestre que acabou aí atravessando de forma imprudente, né? Então, resolvemos aqui o problema e tá aí com vocês agora. Vocês façam a correção no caderno de vocês, depois manda para mim. Até já!